E aí, galera do ensino médio? Hoje vamos falar de um personagem que, embora não tenha empunhado espada ou comandado navios, deixou uma das marcas mais importantes na história do Brasil: Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral e o responsável por redigir o primeiro documento oficial sobre as terras que viriam a ser o nosso país. Ao contrário dos navegadores e capitães que arriscavam suas vidas nos mares, Pero Vaz de Caminha tinha uma função mais burocrática, mas igualmente crucial: registrar tudo. Ele não era um marinheiro de primeira viagem. Antes de embarcar com Cabral, já tinha experiência como escrivão na corte portuguesa. Isso significa que ele sabia como observar, descrever e principalmente como relatar os fatos de forma clara e oficial para o rei. Imaginem a cena: Portugal, no auge das grandes navegações, por volta do ano 1500, estava em uma corrida frenética para desvendar o mundo e suas riquezas. A frota de Cabral, com 13 navios e cerca de 1.500 homens, tinha como destino final a Índia, o Eldorado das especiarias. Mas, como sabemos, algo inesperado aconteceu no caminho. Em 22 de abril de 1500, depois de semanas navegando pelo Atlântico, a frota de Cabral avistou terra. Era o que hoje conhecemos como o litoral da Bahia, mais especificamente a região onde fica o Monte Pascoal. E quem estava lá com sua pena e pergaminho pronto para documentar cada detalhe? Ele mesmo, Pero Vaz de Caminha. A missão de Caminha não era apenas anotar eventos, mas produzir um documento oficial para o rei Dom Manuel I de Portugal. Esse documento, conhecido como Carta ao Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, seria o primeiro registro escrito de uma das terras mais ricas do mundo. A Carta de Caminha é um tesouro histórico, um verdadeiro Prinkscreen do ano de 1500, visto pelos olhos de um europeu. Nela ele descreveu a natureza exuberante. Caminha ficou maravilhado com a paisagem. Ele descreveu a terra como muito chã e fermosa, com muitas árvores, rios e uma vegetação densa e verdejante. Era um contraste enorme com a paisagem europeia. Dá para sentir o deslumbramento dele ao descrever as praias, o clima ameno e a abundância de água. Os povos indígenas. Essa é uma das partes mais famosas e complexas da carta. Caminha descreveu os habitantes locais como pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, com corpos pintados e adornados com penas. Ele notou sua curiosidade, sua gentileza e sua aparente inocência, o que levou os portugueses a acreditar que seria fácil convertê-los ao cristianismo. Ponto para reflexão: a descrição de Caminha, embora detalhada, é eurocêntrica. Ele via os indígenas com um olhar de estranhamento, e suas observações já carregavam a ideia de que esses povos precisavam ser civilizados e catequizados, preparando o terreno para a colonização. Os primeiros contatos e a primeira missa. A carta relata o encontro entre portugueses e indígenas, que foi inicialmente pacífico e marcado pela curiosidade mútua. Caminha descreve a cerimônia da primeira missa, celebrada por Frei Henrique de Coimbra, onde os indígenas observavam os ritos católicos com admiração. Ele também registra a plantação da cruz, um símbolo de posse da terra para Portugal. As potencialidades da terra. Embora não tenha encontrado ouro ou especiarias de imediato, Caminha percebeu o potencial da terra. Ele mencionou a abundância de madeira, o futuro pau-brasil, a fertilidade do solo e a possibilidade de exploração. A importância da Carta de Caminha hoje. A Carta de Pero Vaz de Caminha é muito mais do que um relato de viagem. Ela é um documento fundacional do Brasil. Fonte histórica primária. Para os historiadores, é uma das principais fontes para entender o início da colonização portuguesa, o primeiro contato entre culturas tão diferentes e a visão europeia sobre o Novo Mundo. Sem ela, teríamos que depender de relatos indiretos, muito menos ricos em detalhes. Certidão de Nascimento do Brasil. Muitos a consideram a Certidão de Nascimento do Brasil, o documento que oficialmente comunicou a existência dessas terras a Portugal e ao resto da Europa. Reflexão crítica. Hoje, a carta é usada nas escolas não só para narrar o que aconteceu, mas para nos fazer refletir. Por exemplo, podemos questionar o termo descobrimento. Afinal, as terras já eram habitadas há milhares de anos pelos povos indígenas. A Carta de Caminha nos ajuda a entender a mentalidade da época e a origem de muitas desigualdades e conflitos que ainda ressoam em nossa sociedade. O destino de Caminha. Após enviar sua famosa carta de volta a Portugal, em um navio que retornou com as notícias, Pero Vaz de Caminha seguiu viagem com a frota de Cabral para a Índia.
Infelizmente ele não viveu para ver o impacto de sua escrita. Caminha morreu em dezembro de 1500, durante um conflito em Calicut, na Índia, apenas alguns meses depois de ter registrado o achamento do Brasil. Mesmo com um fim tão prematuro, seu legado é imortal. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um convite para mergulharmos no passado, compreendermos as origens da nossa nação e refletirmos sobre os eventos que nos trouxeram até aqui. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.